Olá, amigos. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje temos mais uma edição do programa Ensino-me a Contar os Meus Dias. Certa vez, numa aldeia dos Estados Unidos, 12 irmãos foram pegos a roubar uma ovelha. E como a lei naquela altura era muito dura, o juiz, como pena, determinou que tinham de ser marcados na testa com um ferro quente as iniciais ST, que significa Sheep Theft, ladrão de ovelhas. O tempo foi passando e por onde eles passavam todo mundo comentava e cochichava: esses são os ladrões de ovelha. O menor não aguentou a pressão e resolveu mudar-se para um lugar muito longe, onde ninguém o conhecia. Para sua surpresa, alguns dias depois, alguém olhou fixamente no seu rosto e disse: você é ladrão de ovelha, eu me lembro de você. Rapidamente, a fama se espalhou e por onde ele passava, as pessoas comentavam: esse sinal na testa é porque tinha roubado a ovelha. Não resistiu à pressão e, infelizmente, suicidou-se. O mais velho permaneceu na cidade, mas ele resolveu recomeçar, fazer tudo certo. E ao longo do tempo as pessoas foram se perguntando: o que é isso na testa dele? E uns começaram a dizer: essa deve ser a marca Servant of a Trust, ou seja, este é um servo de verdade, é um homem de confiança. Hoje, o nosso tema é: você escolhe. Não saia daí, fique até o final. Mateus 27, capítulo 1 até 10. Eu gostaria que você lá em casa pudesse abrir a tua Bíblia para conferir o relato e a historicidade bíblica sobre o assunto de hoje. Judas Iscariote percebeu que errou, que traiu Jesus, e agora a consciência pesa. A Bíblia diz que ele arrependeu-se e muito. Perceba a diferença. Nem todo arrependimento gera transformação. Existe arrependimento e existe desespero. Judas sente remorso. Ele declara: pequei traindo sangue inocente. Mas, em vez de correr para Deus, ele correu para os homens. Ele procurou os sacerdotes, esperando alívio. Ouça agora a resposta fria. O que temos nós a ver com isso? Isto é contigo. Escuta isso. Quem te influencia no erro raramente vai te sustentar na dor. Quantas pessoas hoje fazem o mesmo? Falham, erram juntos, mas depois abandonam-te completamente. E você sente dor, culpa. Mas, infelizmente, se procurares pessoas erradas para resolver ou tentar resolver um problema certo, isso também já é um erro. Grava isso no teu coração. A culpa não se resolve com homens. A culpa resolve-se com Deus. O dinheiro que parecia a solução virou peso. Judas recebeu 30 moedas de prata. Naquele momento, parecia vantagem, parecia uma bênção, parecia recompensa, mas depois virou condenação. O que era sorte, de repente transformou-se em azar. A Bíblia diz que ele lançou o dinheiro no templo. Ele já não queria mais aquilo. De repente, aquilo que você muito desejava, que você muito almejava, já não faz sentido para você. Ouça bem,
Tudo aquilo que você conquista fora da vontade de Deus, uma hora perde o valor dentro de você. Você pode até ganhar dinheiro, pode até ganhar fama, status, reconhecimento, mas se perder a paz dentro de você, você perdeu tudo. E quando a paz vai embora, nada mais compensa, nada mais fará sentido para você. O erro de Judas não foi trair, foi não voltar para Deus. Afinal, Pedro também falhou. Negou Jesus com maldição e juramentos. Ele dizia: eu não conheço esse homem. Ele negou Jesus. Mas existe uma diferença poderosa. Pedro chorou e voltou para Deus. Judas desesperou-se e, infelizmente, deu fim a ele mesmo. O problema não é cair. O problema não é pecar. O problema é para onde você vai depois da queda. O fim de Judas revela um alerta espiritual. A Bíblia diz que ele não simplesmente arrependeu-se, mas desesperou-se completamente e, como resultado, suicidou-se. Um fim trágico, não porque Deus não perdoa, mas porque ele não buscou o perdão da forma certa. Quantas pessoas hoje vivem a mesma situação? Pessoas que estão vivas por fora, mas por dentro já desistiram de si mesmos. Carregam culpa, vergonha, peso, porque pensam: já fui longe demais. Mas ouve essa verdade: nunca o pecado é que te afasta definitivamente de Deus. É a tua decisão de não voltar para Ele. Deus ainda transforma histórias, mas só se você permitir. Enquanto Judas termina em tragédia, a história de Jesus continua, porque o plano de Deus não depende da falha do homem. Isso significa, mesmo que alguém tenha errado contigo, mesmo que você tenha errado muitas vezes, Deus ainda pode transformar o final. Esse texto nos deixa 3 lições fortes. Nem todo arrependimento é suficiente. É preciso voltar para Deus. A outra verdade: ganhos errados sempre trazem perdas maiores. E o fim depende da direção que você escolhe depois que falhou. Hoje, Deus não está perguntando se você falhou. Ele já sabe. A pergunta é: para onde você vai depois disso? Você vai fazer como Judas ou como Pedro? Errar pode até fazer parte da história, mas permanecer longe de Deus é o que define tudo. Bem, chegamos ao final de mais uma edição do programa Ensine-me a Contar os Meus Dias. E como diz a palavra do Senhor: pois bem sei dos pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperaste. Jeremias 29, versículo 11. Fica o compromisso de voltarmos na próxima semana, se Deus quiser. Até lá, um forte abraço.